Olá, meu nome é Jefferson Yanti, eu sou biomédico, sou formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e hoje eu quero trazer para cá uma conversa de conscientização sobre algumas doenças que representam os meses de fevereiro e março, nessa representatividade que a gente tem dentro do fevereiro roxo e do março amarelo. Então, a gente vai conversar sobre alguns aspectos dessa doença, pensando em informações que sejam úteis e importantes para serem divulgadas, amplificadas e levadas para a população. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre fibromialgia, sobre a doença de Alzheimer e sobre endometriose, já antecipando um pouco a questão do março amarelo. Bem, a gente vai começar falando então sobre o fevereiro roxo e essas duas doenças que eu vou trazer para a gente conversar dentro dessa ideia do fevereiro roxo. E por último, a gente vai conversar sobre o março amarelo. Mas então, assim, de uma forma geral, para que serve um mês de conscientização de alguma doença, né? No caso, para que serve o fevereiro roxo? É importante a gente ter em mente que esse mês ele vai trazer conscientização, então ele vai fazer a gente conversar e entender um pouco sobre patologias que são crônicas e que não têm cura, né? Mas qual que é o objetivo dele? É conscientizar as pessoas para identificar cedo essas patologias e conseguir controlar os sintomas. Porque por mais que elas não tenham cura, existem certos tratamentos para que os sintomas, para que a pessoa consiga viver melhor e ter uma qualidade de vida melhor. Então esses meses de conscientização, eles trazem doenças que servem para que a gente consiga detectar de uma forma mais fácil, que as pessoas consigam saber e divulgar isso para que quem tenha os sintomas dessas doenças consiga buscar ajuda e melhorar a sua qualidade de vida por seguinte. Bem, a primeira doença, então, a primeira condição que a gente vai tratar dentro do fevereiro roxo é a fibromialgia, que vai ser uma condição caracterizada por muita dor. Então, em primeiro lugar, é importante a gente entender que essa é uma condição crônica, ou seja, a duração dos sintomas vai perdurar por mais de 3 meses, né? E ela vai ser caracterizada pelo quê? O que a pessoa que tem essa condição vai sentir? Dor generalizada pelo corpo, principalmente musculatura. Sensibilidade, então, em pontos específicos que essa pessoa vai sentir dor, vai ter uma sensibilidade aumentada ao toque nesses pontos, por exemplo. A pessoa vai sentir bastante fadiga, cansaço, também distúrbios de sono, vai ter dificuldade em entrar naquele sono que é o que faz a gente descansar mais. Então, essa pessoa já vai acordar cansada. E a gente vai tratar um pouco, conversar um pouco melhor sobre isso a seguir. Mas além dessa dor, então, como eu comentei, a pessoa apresenta essa fadiga justamente por um sono não reparador. Então, ela já acorda cansado, e isso são sinais que podem indicar que essa pessoa pode apresentar fibromialgia. Mas além disso, além dessas condições periféricas de dor, de sensibilidade aumentada, também um pouco da questão do sono e da fadiga, ela pode apresentar alterações de memória, ansiedade, depressão, que são sinais mais centrais, mais psiquiátricos, também cognitivos, e alterações intestinais, então intestino irritado, algumas síndromes de constipação, algumas situações como essas também podem ser presentes, podem também ser sinais dessa condição. Então, assim, uma coisa que tem que ficar muito claro é que a fibromialgia vai se tratar de uma condição onde o paciente vai sentir muita dor, uma dor que é muito maior do que seria normal para aquele tipo de estímulo. Então, por exemplo, esse paciente ele vai sentir muita dor ao toque de outra pessoa. Então, é agarrado pelo braço, aquilo vai doer, a pessoa vai ficar com muita dor na situação em que outra pessoa a toca ou a agarra. Isso é uma situação muito clássica dessa condição da fibromialgia. Então é muito importante a gente estar atento a isso também quando a gente suspeita que a pessoa pode ter uma condição,
pode ter essas reclamações de muita dor. Isso é um sinal que pode indicar que pode se tratar de fibromialgia. Então, assim, gente, ainda dentro, né, de especificações dessa doença, eu quero dizer para vocês o seguinte: essa é uma doença que ela pode iniciar espontaneamente. Então, a pessoa pode não ter nada que leve ela a desenvolver fibromialgia, tá? Ela pode ser uma condição primária. Então, mesmo sem outras condições que possam agravar esse quadro ou levar a esse quadro, a gente vai ter um início espontâneo de fibromialgia. A pessoa vai começar a desenvolver esses sinais, esses sintomas dessa doença, sem fatores desencadeantes. Isso é bem importante, porque às vezes, quando a gente pode suspeitar que a pessoa pode ter uma condição como fibromialgia, aí a gente pensa assim, mas o que será que despertou essa condição na pessoa? E pode não ter sido nada, pode ter sido de início espontâneo. Só que aí entra uma questão que a fibromialgia ela também pode, de fato, ser desencadeada por alguns fatores. Isso não significa que esses fatores eles levem à fibromialgia diretamente, mas eles podem desencadear esse processo como uma parte de um todo. São fatores como estresse, infecções, trauma. Então, eles não geram diretamente a fibromialgia, mas são fatores que podem desencadear essa condição. Então, um fator conhecido relacionado a essa doença são os distúrbios de sono. O que se vê? Não se sabe se os distúrbios de sono, aliás, eles não causam diretamente a doença, como eu falei, mas o que se vê? O paciente que tem fibromialgia, ele tem distúrbios de sono. Então, não é uma associação direta, mas é uma relação que se faz daquelas pessoas que apresentam ambas as condições. Então, a gente pode ter essas duas condições de saúde no mesmo paciente, que é muito comum. Então, assim, o que causa fibromialgia? Qual que é a fisiopatologia dessa doença? A causa não é muito bem esclarecida, embora existam pesquisas acontecendo para estabelecer melhor uma fisiopatologia da doença. Mas o que se entende até agora, tá? A gente tem o entendimento hoje que essas pessoas com fibromialgia, elas têm alterações na percepção da dor. Então, estímulos que poderiam não causar nenhuma relação, nenhum efeito em pessoas que não têm fibromialgia, causam uma sensação dolorida na pessoa que tem. Então, um toque que não faria a pessoa sem fibromialgia responder a nada, a pessoa que tem vai sentir muita dor, vai ter um reflexo. Mas por que ela sente esse toque alterado? É porque de fato a pele dela está comprometida ou alguma situação como essa? Não. Na verdade, existe o que se fala que é uma desregulação nas vias de processamento e percepção de dor, tanto periféricas quanto central. Mas essa sensibilidade aumentada da dor gera na pessoa uma sensação exagerada, uma sensação que não deveria acontecer. Então, vai ocasionar uma sensação de dor quando não há o quê? Não há um estímulo grande de forma que teria essa resposta, tá? Uma situação que é uma percepção exagerada. Isso é bem importante ficar bem claro. Se a gente for olhar os dados epidemiológicos dessa condição da fibromialgia, a gente vai ver que essa é uma condição muito comum, tá? Ela vai afetar até 2,5% da população. Os dados variam um pouco, mas ficam em torno desse número de 2,5% da população. E é muito interessante a gente olhar que 90% dos casos que se apresentam como fibromialgia são em mulheres. Ou seja, em cada 10 pacientes que vão ter fibromialgia, que são diagnosticados com fibromialgia, 7 a 9, até 9 desses 10 pacientes são mulheres. Ou seja, uma condição que acomete muito mais mulheres do que homens. E isso é uma coisa muito importante, assim, quando a gente fala do processo de saúde e doença, seja nessa condição ou seja em qualquer outra doença, a gente vê essa probabilidade maior de acometer
homens ou mulheres, aqui no caso as mulheres, porque isso também faz a gente ficar com um olhar mais atento quando a gente vê que uma mulher está falando ou está mostrando que pode estar desenvolvendo certos sinais e sintomas que se assemelham a essa doença. Porque se for então uma mulher, é muito mais provável que ela tenha. Muito mais provável a gente encontrar uma mulher com essa condição do que um homem. Então, assim, é mais provável que a gente encontre uma pessoa com fibromialgia surgindo ali, a fibromialgia se desenvolvendo ali quando a pessoa tem seus 30 a 60 anos, mas não exclui que pessoas mais jovens ou que pessoas mais velhas do que 60 anos desenvolvam essa condição. Então, é mais comum a gente encontrar entre essas idades, mas também pode acometer idades inferiores ou superiores a 30 e 60 anos. Então, assim, como que é feito o diagnóstico da fibromialgia? Ele é um diagnóstico totalmente clínico, ou seja, o paciente vai se apresentar com seus sinais e seus sintomas, vai se ver o histórico clínico, o histórico médico desse paciente, vai se perguntar sobre outras condições que possam estar acontecendo e vai se entender se aquilo ali se trata de fibromialgia de fato e o diagnóstico é dado, então, por essa anamnese junto com olhar o histórico, é um diagnóstico especificamente clínico. E o que eu quero dizer com isso? Não existe um exame para diagnosticar o paciente com fibromialgia. Não existe um exame para fibromialgia. O que existem? Podem ser solicitados exames adicionais para excluir outras doenças que possam confundir esse diagnóstico, que possam ter essas outras doenças como sinais ou sintomas, essa dor generalizada. Mas, de fato, não existe exame para diagnóstico de fibromialgia. O que existe são exames para outras doenças que, quando negativos, excluem outras possibilidades. Tá? Então, isso é bem interessante de ficar atento. Os exames eles são feitos para excluir outras possíveis doenças, mas a fibromialgia é um diagnóstico clínico, que eu vou falar mais um pouquinho sobre logo a seguir. Então, assim, quando a gente fala que esse diagnóstico é clínico, a gente vai olhar o histórico da pessoa, vai ouvir o relato dela e vão ter critérios diagnósticos para definir que essa dor que a pessoa sente se trata de fato de fibromialgia. Ou seja, primeiro ponto, a dor ela tem que durar mais de 3 meses, como eu comentei antes, essa é uma doença crônica. Ou seja, não é um foco de dor que perdura por menos do que esse tempo. Ele precisa ser prolongado. Então, a dor precisa persistir por mais de 3 meses e ela precisa ser em todo o corpo. E o segundo item importante são presenças de pontos de dor na musculatura. Então, se tem uma definição de 18 pontos, como aqui na figurinha se ilustram alguns pontos já pré-definidos, e ao todo se mapeia no corpo humano 18 pontos. Se a pessoa atender os critérios de sentir dor, que a dor está presente em 11, pelo menos 11 desses 18 pontos pré-definidos, então toca ali na região para ver se a pessoa vai ter uma resposta de dor. E como eu falei, não é um toque que numa pessoa que não tenha a condição levaria à dor. É um toque simples que a pessoa com fibromialgia vai ter uma resposta exagerada, exacerbada, né, em relação a esse toque. Então, dor por mais de 3 meses e presença de dor em 11 dos 18 pontos que já são pré-estabelecidos. Como eu comentei lá no início do vídeo, essas doenças elas não têm cura. Só que não ter cura não significa que não existam tratamentos que vão melhorar a qualidade de vida da pessoa, que vão fazer ela ter uma experiência
diária, mais semelhante a quem não tem a condição. Então é isso que se busca fazer quando se conscientiza sobre isso. Ó, tu tem uma pessoa que tu conhece ou que tu identificou que pode ter esse tipo de condição. Ela não precisa aceitar essa condição e ficar sem tratamento nenhum, né? Porque não existe uma cura. Ela vai buscar um diagnóstico correto, se fazer entender, se empoderar do conhecimento sobre essa doença e buscar tratamento que faça com que ela tenha uma melhora na qualidade de vida e, por exemplo, tarefas que para ela são difíceis ou mesmo impossíveis de fazer por conta dessa condição, que ela possa executar isso da forma mais normal possível. Então, assim, quando a gente fala de tratamento de fibromialgia, a gente não tem um remédio que seja específico para fibromialgia e que todos os pacientes vão receber este mesmo tratamento, tá? Inclusive, muitas doenças não têm tratamentos específicos. A fibromialgia é um desses. O que é muito importante, assim, padrão ouro para tratamento de fibromialgia? Exercício físico. E não só para fibromialgia, mas todas as doenças elas se beneficiam de exercício físico e alimentação saudável. Então, esses dois pontos eu vou tocar bastante durante a nossa conversa de hoje, porque eles são primordiais para que se tenha uma qualidade de vida melhor, em qualquer condição possível. Exercício físico, alimentação saudável são primordiais e para fibromialgia não é diferente. Então, exercícios físicos vão tender a melhorar a dor do paciente, por mais que no início seja difícil, é recomendado que o paciente vá buscar ajuda de profissionais que entendam de exercícios físicos, educadores físicos, fisioterapeutas, que vão auxiliar esse paciente a buscar a melhor forma de se exercitar, né? Principalmente no início, com essa condição. Então, que essa condição não seja debilitante e que não impeça os pacientes a começarem, porque depois eles vão ver uma grande melhora. Então, como eu comentei também um pouco sobre isso, que é a educação sobre a doença. É muito importante que a gente empodere as pessoas com suas condições para que elas entendam o que elas podem, o que elas não podem fazer, o que de fato é proibido, né? E que é muito pouco, mas as pessoas precisam se empoderar das informações sobre as suas doenças e também ter o seu diagnóstico, porque isso vai fazer com que ela procure tratamentos e ajuda centrada na doença que ela apresenta ou na condição que ela apresenta. Psicoterapia, então, também vem aqui como um tratamento, porque essas pessoas elas podem ter essa condição associada à ansiedade, depressão, muito também porque às vezes a doença, quando ela não é tratada, a condição, quando ela não é tratada, ela pode fazer com que a pessoa não consiga executar tarefas diárias, às vezes inclusive impede a pessoa de trabalhar ou trabalhar direito. Então, isso são condições que vão levando a pessoa a desenvolver outras condições psiquiátricas ou psíquicas, e é bem importante que ela tenha acompanhamento psicológico para lidar com toda essa condição e até mesmo para entender um pouco melhor, para conseguir compreender a doença e os seus sentimentos em relação à doença. E por último, a gente tem aqui como tratamento os medicamentos para alívio da dor. Só que não são medicamentos específicos. Esse medicamento vai atuar na fisiopatologia da fibromialgia, porque como eu comentei, não é nenhuma coisa muito estabelecida ainda, a fisiopatologia dessa doença, os mecanismos de ação. Então, são medicamentos que vão melhorar a dor do paciente, mas o mais importante, assim, que o paciente vá atrás para começar é, de fato, o exercício físico, porque isso sim, a longo prazo, vai melhorar a qualidade de vida do indivíduo e vai fazer com que ajude também na condição da dor. Então, agora que a gente conversou um pouco sobre a fibromialgia, espero ter elucidado um pouco do que se trata essa condição, também facilitar um pouco a identificação e trazer alguns pontos que podem ser disseminados para conhecimento das pessoas, tá? O que eu acho interessante da gente conversar agora
eu vou trazer isso para todas as condições que a gente vai falar hoje, são alguns mitos e verdades que às vezes são comentadas sobre essas condições que eu trouxe aqui, para a gente ver se de fato é aquilo ali ou entender um pouco melhor sobre essas afirmações. Então, começando aqui, temos a afirmação de que a fibromialgia é uma doença em que há inflamação por todo o corpo. Será que a fibromialgia, o mecanismo de ação da fibromialgia é de fato a inflamação? Ou eu comentei já que, na verdade, o mecanismo que se conhece, o mecanismo de ação que se conhece é uma alteração na percepção da dor pelo paciente que porta essa condição. Então, assim, o que diz aqui? O que eu coloquei para a gente conversar? A fibromialgia causa dor difusa no sistema locomotor, mas não é inflamatória e não tem origem nos ossos, músculos ou tendões. O que isso significa? Que não existe uma condição patológica, uma inflamação tecidual nos ossos ou nos músculos ou nos tendões. Não existe uma lesão nesses tecidos. O que existe são alterações na percepção de dor. Ou seja, como coloquei aqui, um cérebro que sente mais dor. Porque então a gente não tem moléculas inflamatórias que estão sobrecarregando o sistema de percepção da dor. Na verdade, é o sistema de percepção da dor que está respondendo mesmo na ausência de um estímulo, ou quando há um estímulo muito baixo, mas esse estímulo não é inflamatório, tá? Então não existe lesão. Claro, a gente não pode descartar que o paciente com fibromialgia possa também ter outra condição associada, ter alguma lesão. Isso não é, pode ser que o paciente apresente os dois, mas a gente está falando aqui só em relação à fibromialgia. Então, não, a fibromialgia não é uma condição de inflamação generalizada. Tá? Não existe inflamação, o que existe é uma super resposta, uma resposta exagerada, mesmo na ausência de estímulo, pelo sistema que percebe a dor no nosso corpo. Tá? Outra afirmação para a gente conversar, então. A fibromialgia ela é causada por excesso de trabalho e frio? Será que ela tem uma causa definida? Tá? Isso que a gente tem que pensar num raciocínio bem racional, vamos dizer assim, né? Raciocínio bem científico. Se a gente sabe que a fibromialgia não tem uma causa específica para acontecer, será que, se eu falar que simplesmente é o excesso de trabalho ou o excesso de frio que causa essa doença, será mesmo que seria uma coisa tão simples assim para uma resposta tão simples para uma doença tão complexa? E isso é uma coisa, um raciocínio que a gente pode ter sempre quando a gente ouve afirmações que simplifiquem demais condições, doenças, ou o que for, que são muito complexas. Então, ela é causada por excesso de trabalho e frio? Não, não é. Como eu já comentei com vocês quando a gente falou um pouco sobre isso, ela não tem uma causa única e conhecida, tá? Então, como eu também falei antes, ela pode ser desenvolvida secundária a traumas, infecções ou outras condições, mas não é uma relação simples de causa e efeito, eu quero dizer. Então, não é porque tu tem um trauma ou tu vai ter uma infecção que tu vai desenvolver fibromialgia. Tanto que a gente, quantos de nós que não temos ou tivemos algum trauma, alguma lesão, uma batida ou um machucado, tivemos infecção agora, por exemplo, a Covid ou uma gripe ou qualquer infecção que se possa pensar, e todos nós desenvolvemos fibromialgia? Não, porque não é uma causa e efeito. O que tu vê? O que se vê? Que tem pacientes onde se vê uma associação. O paciente, o que aconteceu? O paciente, ele tem fibromialgia e se viu que
anterior a isso, ele teve uma infecção, um trauma ou o que for. Então, essas duas condições, elas coexistiram, mas não significa, de fato, que uma levou a outra numa relação tão direta, assim, como eu comentei com vocês. A gente nunca pode simplificar coisas que são muito complexas. Bom, mas continuando aqui. O frio pode sim piorar a dor em alguns pacientes, isso por vários motivos, tá? Por exemplo, o frio faz com que a gente encolha os músculos, ou precise, tente se aclimatar com toque, ou utilizando roupas grossas, utilizando cobertor. Então, por vários motivos, o frio excessivo ele pode levar o paciente a ter estímulos para que essa percepção exagerada de dor ocorra, entende? Então, esses são alguns motivos pelos quais o frio pode ocasionar uma piora nesses pacientes, mas não fazer com que o paciente desenvolva fibromialgia. Isso que é importante a gente ter em mente. Ele não vai desenvolver por causa disso, mas pode ter uma piora no paciente que já tem. E aí, em relação ao excesso de trabalho, é a mesma situação. Os pacientes com essa condição, eles podem tolerar menos o trabalho. Então, ficar sentado por não sei quantas horas por dia na mesma cadeira, ou quando se faz trabalho com força braçal. Enfim, várias situações que a gente tem que pensar na lógica. O paciente que sente dor ao toque, a estímulos que em outras pessoas não causam dor, e ele sente, claro que o trabalho é um momento que vão ter vários estímulos que vão levar o paciente a ter dor. Por exemplo, fica sentado na cadeira, uma posição não ergonômica, utilizando teclado e de uma forma não ergonômica. Trabalho braçal, que ele precisa fazer força. Muitas condições dentro desse espectro de trabalho que podem acabar piorando a condição do paciente ou levando ele a sentir esses estímulos que geram dor. Fibromialgia e depressão, frequentemente associadas? Elas são frequentemente associadas? Então, eu falei um pouco disso aqui antes. Vamos ver. Verdade. Quando eu comentei com vocês que é importante os pacientes com fibromialgia terem acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, né? Por vários motivos. Essa doença ela pode ser incapacitante em vários níveis. Não que ela seja incapacitante total, mas a partir do momento que ela pode impedir o paciente de fazer algumas atividades rotineiras, de ir trabalhar, então isso leva a certas condições propícias para o desenvolvimento de uma manifestação psicológica, psiquiátrica, como ansiedade, depressão, e por isso que é tão importante o acompanhamento de algum profissional capacitado para lidar com essas condições da mente. Então, estudos mostram que mais da metade de pacientes com depressão tem queixas de dores generalizadas. E isso aqui não só quando eu coloco que pelo paciente não conseguir desenvolver tarefas, ele vai acabar desenvolvendo depressão e ansiedade. Isso é verdade, mas também se nota quando tu pega os pacientes numa pesquisa, por exemplo. Tu tem uma amostra gigantesca de pacientes com depressão. E tu avalia dentro desses pacientes com depressão quantos deles têm dores generalizadas. O que tu vai notar? Que mais da metade dos pacientes com depressão vão possuir dores generalizadas. E é isso que se vê na literatura científica. E aí o que se discute também? Que ambas as condições têm raízes nos mesmos sistemas de neurotransmissores. Então pode ser que haja uma neurobiologia envolvida, uma neurobiologia comum envolvida nessas duas condições. Tá? Claro que ainda carece de muitos estudos, mas pode ser que a raiz dessas duas condições ela tenha pelo menos alguns graus de semelhança. Então, como eu já falei, há necessidade de tratamento de depressão para melhora de dor nesses pacientes. Então, pacientes que têm depressão e essas dores generalizadas, tu precisa tratar
precisa se tratar a depressão também, para que a gente consiga ver melhora nessa questão das dores também. Mais um ponto para a gente conversar de mitos e verdades sobre fibromialgia é que se o exercício físico pode agravar a fibromialgia. Ele pode agravar? Ou eu passei vários minutos falando do poder do exercício físico em melhorar a saúde dos pacientes. Então, assim, não. O exercício físico não vai agravar a fibromialgia, mas claro que a gente precisa contar com profissionais qualificados que entendam sobre exercício físico para que passem, para que façam a orientação adequada do tipo, frequência de exercícios físicos para pacientes com fibromialgia, tá? Então coloquei aqui assim, ó, que o tratamento envolve educação do paciente, acompanhamento multidisciplinar, prescrição de atividades físicas e medicamentos. Então, atividade física. E por que eu friso tanto essa questão da atividade física? Porque, como eu falei, como uma ferramenta de conscientização dessas doenças e condições, é muito importante que a gente esteja sempre pronto para falar para as pessoas e para espalhar que a atividade física é muito importante no tratamento dessas condições. E não é só porque a gente acha que é bom, é porque é muito bom e a gente precisa espalhar isso para as pessoas, motivá-las a fazer atividade física e incentivá-las quanto mais melhor, a buscar profissionais e a começarem a fazer atividades físicas. Embora seja comum sentir dor ao iniciar os exercícios, esses não agravam a condição. Como eu falei, podem ajudar a reduzir a intensidade ao longo do tempo. Então, os benefícios vão surgir mais ou menos entre 8 e 10 semanas. Então, o exercício físico ele é uma ferramenta muito poderosa, mas que precisa também ter uma frequência de atividade física importante e também de constância, né? Então a gente vê aqui 8 a 10 semanas para a gente começar a ver os benefícios. Isso é bem importante. Então agora a gente vai falar de uma outra doença que também é trazida no Fevereiro Roxo para conscientização, que é a doença de Alzheimer. Bom, pessoal, o que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. O que isso significa? As células do sistema nervoso central, que são os neurônios, eles vão se degenerando. A gente vai perdendo neurônios com o passar do tempo. Ela é progressiva, por isso que eu comento que é uma perda de neurônios com o passar do tempo. A gente vai, cada momento, a gente vai perdendo mais tecido, mais massa encefálica. A gente perde neurônio em determinadas regiões do cérebro. E essa é uma doença que é a principal causa de demência. E o que é demência? Demência é uma deterioração, então uma perda crônica, né, que ela acontece, mas não é um estímulo que tu tirando resolva. Uma deterioração de memória e de cognição. E é mais comum após os 65 anos. Então, assim, como que acontece a progressão da doença de Alzheimer? Num primeiro momento, afeta-se as memórias mais recentes. Então, por exemplo, onde é que eu coloquei a chave do carro? Hoje eu fui no mercado e fiz compras. Não me lembro quais as compras que eu fiz. Ou, levantei para beber água. Ou tomar meu remédio. Será que eu já tomei? São memórias que foram feitas recentemente, ou mesmo memória de trabalho, que é aquela memória, por exemplo, assim, digita aí para mim o número 1, 2, 3, 4. Aí eu vou lá e vou digitar 1 e esqueci o resto. Uma memória que fica na tua mente só até tu executar uma tarefa. Por exemplo, vou na casa de um amigo e o apartamento dele, ele me disse agora, é 202. Tá bom, desligo o telefone, subo no elevador, já esqueci qual que é o apartamento.
Ou memórias desse dia mesmo, como eu comentei, fui no mercado e fiz compras, não me lembro o que eu comprei. Essas memórias mais recentes, elas são as primeiras a serem prejudicadas. E logo eu comento o porquê isso, tá? Posteriormente, vai progredir para a perda de memórias remotas, ou seja, coisas da minha infância, uma viagem de 5 anos atrás, memórias mais distantes, memórias que já foram consolidadas há muito tempo, tá? Também vai gerar distúrbios na linguagem, então, vários são eles, e prejuízo em se orientar no espaço-tempo. Ou seja, eu já não sei mais se é noite ou se é dia. Se eu não tenho a luminosidade externa, eu me perdi, não sei em que momento do dia que pode ser. Porque a gente, para quem não tem condição de demência, de Alzheimer, ao longo do dia, tu mais ou menos sabe que horas são. Tu mais ou menos sabe que hora, quando se aproxima do meio-dia. Ao longo da tarde, tu sente a passagem do tempo durante o dia, em que momento que tu tá. A pessoa com Alzheimer não. Inclusive, essa orientação no espaço é super importante, porque a pessoa vai sair de casa para ir fazer vou no mercado a pé, ou vou fazer alguma coisa de carro, enfim, que seja. E vai se perder no próprio bairro, na própria cidade, e isso é super delicado e super importante. Aí eu montei aqui, ó, para a gente consolidar bem essas características da doença de Alzheimer. E isso também pensando que a gente tem que expandir esse conhecimento e falar para as pessoas, ainda mais para conseguir reconhecer certos sinais. Que no momento que a gente reconhece os sinais, a gente é capaz de buscar ajuda quando necessário, ajuda especializada. Então, alterações de raciocínio, confusão e desorientação, perdas de memória, que nem eu comentei com vocês, primeiro as memórias mais recentes se perdem, e depois aquelas memórias de infância, aquelas memórias mais longínquas. Acontecem alterações de visão, alterações frequentes de humor, dificuldades de comunicação também são importantes. E isso tudo pode acontecer em momentos diferentes e de formas diferentes. Esses sinais e sintomas do Alzheimer, eles não são uma receita de bolo, não vão funcionar igual para todo mundo, mas são características da doença que é sempre importante a gente falar sobre isso para, como eu falei, conseguir detectar e direcionar uma pessoa que possa estar iniciando, né, para ser levada a fazer um tratamento adequado e consulta com um profissional especializado. Então, gente, o que se indica na literatura, né? Que a taxa de progressão, como eu falei para vocês, essa é uma doença degenerativa progressiva. A pessoa vai perdendo neurônios de regiões diferentes do cérebro em momentos diferentes, mas cada vez perdendo mais. Então, essa progressão da doença, ela muda de pessoa para pessoa. E a gente vê que pessoas portadoras do Alzheimer, elas vão viver, em média, 8 anos após o início dos sintomas, porque ela vai progredindo muito rapidamente e vai levando a pessoa a um estágio que não é mais compatível com a vida do tamanho de perda que essa pessoa vai ter de neurônio, enfim, de massa encefálica. Bom, uma coisa interessante da doença é assim, ó, que eu comentei que a perda de memória é um dos primeiros sinais que começam a surgir. Às vezes não é o primeiro, existem algumas desorientações que podem ser o primeiro sinal, mas é um dos primeiros. E por que a perda de memória é um dos primeiros sinais? Então eu vou explicar para vocês uma coisa. Existe uma região do cérebro que eu vou colocar aqui, vou sinalizar, num cérebro saudável, é essa região aqui, e no cérebro da pessoa com Alzheimer, é essa região aqui. Essa região do cérebro se chama hipocampo. É a região onde as memórias são formadas, as memórias recentes, né? Porque depois que elas são formadas, quando elas são consolidadas, depois de um tempo que são consolidadas, essas memórias formadas aqui no hipocampo, elas vão para o córtex cerebral,
que é essa região mais afastada aqui. Então, o fato é que o hipocampo, como eu disse, a região onde as memórias se formam, é uma das primeiras regiões a serem afetadas. Então, se a gente vê que é afetada essa região onde as memórias se formam e memórias de curto prazo são armazenados, é por isso que o que primeiro falha são essas memórias de trabalho, que é, por exemplo, o número que tu acabou de ouvir e precisa lembrar só para digitar uma coisa, ou a compra no mercado que tu acabou de fazer, porque esse tipo de memória é guardado e estocado no hipocampo. Agora, memórias da tua infância, elas já não estão mais no hipocampo. Elas foram para o córtex cerebral. O que acontece? Com a progressão da doença, a gente também vai ter degeneração do córtex cerebral. E essa figura aqui ilustra isso, porque vocês podem ver. Em primeiro lugar, a gente tem essa degeneração do hipocampo, tanto que esse buraco aqui está maior. Ou seja, a gente teve perda de massa encefálica nessa região. Agora, essa parte de fora, que é o córtex cerebral, também está reduzido em relação a essa imagem do cérebro saudável ao lado. Então, também ocorre degeneração do córtex cerebral, mas um pouco depois dessa primeira, que é a do hipocampo. Tá? Mas eu preciso comentar uma coisa que é super importante, que é o seguinte: nem toda perda de memória é doença de Alzheimer. Existem outros tipos de demência e outras situações onde pode ter perda de memória. Então é importante a gente ficar atento aos sinais, a todos os sinais que eu comentei, e não só a perda de memória, mas claro, no primeiro momento que a gente vê que uma situação está se tornando preocupante, é muito importante buscar ajuda profissional qualificada para fazer o diagnóstico preciso. Então, como eu falei, por conta dessa progressão, a gente pode definir, delimitar certos estágios para o Alzheimer, tá? Vamos conversar um pouco sobre isso. Estágio inicial, estágio 1, a gente vai ver alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais, tá? Estágio número 2 é uma forma mais moderada, onde a gente vai ter dificuldade para falar, para realizar tarefas simples, coordenação de movimentos, e a gente vai notar que o paciente no estágio 2 vai apresentar uma certa agitação e insônia, uma dificuldade de dormir. No estágio 3, que é uma forma mais grave, a gente vai ter resistência à execução de tarefas diárias, apresenta incontinência urinária e fecal, já não tem mais controle dos sentidos, já não consegue mais nem sentir quando está precisando no banheiro, já não tem mais controle também motor suficiente para segurar essas necessidades. O paciente vai ter dificuldade para comer e a gente vai ver uma deficiência motora progressiva, porque também é importante a gente lembrar que no córtex cerebral a gente também tem centros motores. Então a gente vai perdendo isso juntamente com a deterioração do córtex. Além da memória, a gente vai perdendo outras funções cerebrais importantes. Já no estágio 4, que é o estágio terminal, a gente vai ter uma restrição ao leito. O paciente já não vai conseguir mais executar tarefas, não vai mais conseguir levantar da cama, fazer coisas por si mesmo, tudo muito difícil. Mutismo, o paciente não vai mais conseguir conversar, vai ter dor ao engolir, e por toda essa situação que se coloca, ele vai começar a ter infecções intercorrentes também. Hoje em dia, não há um exame simples, por exemplo, um exame de sangue que determine se a pessoa tem ou não tem Alzheimer. Há muita pesquisa nessa área, muita pesquisa evoluindo muito rápido, mas ainda não existe um exame específico para diagnóstico de Alzheimer. O que a gente tem? Uma ampla avaliação médica, com o histórico do paciente, vão ser pedidos e realizados alguns exames de imagem do encéfalo do paciente, tomografias computadorizadas, outras ressonâncias, exames cognitivos e de memória, que o paciente vai ter que fazer testes cognitivos de memória, e também alguns exames de sangue. Então, são várias as exigências
para que a gente chegue, no fim das contas, ao diagnóstico de Alzheimer para um paciente. E aí, aqui entra de novo isso que a gente já conversou, que é em relação ao tratamento. A gente não tem uma cura e a gente não tem um tratamento para reverter os danos cerebrais quando eles já estão estabelecidos. Mas alguns medicamentos vão aliviar alguns sintomas, fazendo uma alteração, aumentando alguns neurotransmissores cerebrais. Mas muita pesquisa de ponta tem sido feita, tá? Como esperança assim, para os pacientes. A gente não tem ainda, só que tem muita pesquisa muito boa, tem gente muito boa que está estudando muito afinco a doença de Alzheimer e suas possíveis possíveis tratamentos farmacológicos, e a gente vai ter uma situação muito promissora para os próximos anos, assim. Não logo, eu não acredito que seja muito logo, mas a gente tem esperança para gente muito preocupada com isso. Tanto em relação a tratamento do Alzheimer, quanto ao próprio diagnóstico. Então, assim, a gente vê cada vez mais avanços científicos impressionantes, tá? Então, assim, o que se espera, né, do paciente com Alzheimer em relação a cuidados com ele? É necessário, muito necessário, um cuidado integral, contínuo e multiprofissional. E muita empatia por parte da equipe, porque esse paciente vai requerer isso. E não é fácil lidar ou cuidar de um paciente com Alzheimer. Então, assim, só que esse paciente está numa situação que tudo que requer é empatia por parte da equipe, dos familiares ou de quem está ali na ponta cuidando do paciente, olhando por ele, né? Então, há necessidade de uma rede de apoio firme, principalmente familiar, porque, como eu comentei, é complicado essa situação de lidar com um paciente com Alzheimer, mas então requer duas coisas: essa rede de apoio familiar, que é super importante, e todos os cuidadores ou quem tem contato com o paciente na ponta em relação a cuidado, é necessário que tenha muita empatia. Então, buscar compreender a doença tanto por parte do paciente, né? Quando ele é recém-diagnosticado, é muito importante, como eu falei desde o início, esse empoderamento a partir do conhecimento da sua doença, da sua condição, e também pela família, porque dessa forma, compreendendo do que se trata essa doença, como que ela vai evoluir, a gente consegue ter um planejamento melhor, tanto por parte da família, quanto do paciente, perante os seus desejos, né, do cuidado que virá a seguir. Então, isso é fundamental. Bom, então eu vou trazer aqui o que a gente fez quando a gente falou de fibromialgia, alguns mitos e verdades para a gente discutir um pouco dessa doença de Alzheimer. Então, Alzheimer é uma doença que surge com o envelhecimento? Mito, no sentido de que não é uma doença que é causada pelo envelhecimento. O envelhecimento é um fator de risco, tá? E muitos pacientes que têm Alzheimer são idosos. Só que o Alzheimer não acomete todos os pacientes idosos. É aí que tá. É isso que eu quero. Essa mensagem desse mito aqui. Que o Alzheimer não acomete todos os pacientes idosos. Então, inclusive, existem outros tipos de demência e outras condições que podem se manifestar nesses pacientes que não necessariamente seja o Alzheimer. É muito importante a gente fazer essa distinção. Próxima afirmação: todo esquecimento é sinal de Alzheimer? Não é todo esquecimento. Nem toda perda de memória é Alzheimer, como eu já comentei. Outros tipos de demência, quando a gente fala de um paciente que está numa idade avançada, outros tipos de demência podem acometê-lo, que podem levar também à perda de memória, também a dificuldades cognitivas. E até mesmo estresse, que é um fator super importante para a perda de memória ou dificuldade de memória, que não é necessariamente uma doença tão importante quanto o Alzheimer, né, que vai ter um tratamento completamente diferente, não é uma doença neurodegenerativa. E será que exercícios mentais ajudam a prevenir o Alzheimer? Exercícios mentais e até mesmo os físicos, né? Sim, com certeza. Então, ler, estudar,
Muito importante, já friso isso desde antes, a prática de atividade física, de exercícios físicos e como rotina. Mantendo sempre, então, a mente, o corpo em movimentos, são super importantes para a prevenção de Alzheimer e de outras doenças também. Então, assim, gente, a gente precisa espalhar a informação de que exercícios físicos são muito importantes, tá? Para manter a saúde do corpo e da alma. Fundamentais. E isso é uma coisa que a gente precisa divulgar, que os benefícios do exercício físico, eles são comprovados cientificamente para uma série de condições e patologias, e as pessoas precisam entender que esse sim é um tratamento eficaz e que é um tratamento não farmacológico, então muitas vezes a gente tem muitas doenças que podem ser prevenidas ou pode ajudar muito no tratamento, inclusive em combinação com o tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico, em muitas condições, ele pode ter uma eficácia muito melhor se em combinação com o exercício físico. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É muito importante divulgar a, a importância e o quão benéficos são os exercícios físicos para a saúde. Próximo, então, se a pessoa com Alzheimer pode se esquecer de coisas que aconteceram recentemente, mas ainda se lembrar de fatos antigos. E isso eu falei quando eu comentei sobre como é diferente, como existe a progressão da doença de Alzheimer, começando naquela região do cérebro, que é o hipocampo, e a partir daí indo para outras regiões como o córtex cerebral. Então, sim, o hipocampo é uma das primeiras regiões a serem afetadas e por isso que a pessoa pode ter dificuldade em lembrar de memórias recentes, memórias de trabalho, enquanto nessa fase o córtex cerebral não foi totalmente acometido. Então, memórias antigas que estão no córtex cerebral permanecem lá até que essa doença progrida para uma neurodegeneração cortical também. Próximo ponto, se doenças cardiovasculares contribuem para o desenvolvimento do Alzheimer, e é verdade, não só doenças cardiovasculares, como outros fatores de risco super importantes para o Alzheimer, são eles tabagismo, diabetes e hipertensão. Então, assim, gente, de novo, exercício físico e uma alimentação saudável podem prevenir ou pelo menos melhorar quando já estabelecidas as condições de doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão. Exercícios físicos ajudam e muito nessas condições, então isso também vai servir para que essas condições não atuem como contribuintes para o desenvolvimento de outras doenças posteriormente, como o Alzheimer. Bom, gente, então dessas questões que a gente conversou, da fibromialgia e do Alzheimer, como uma conversa para conscientização de alguns aspectos dessas doenças no Fevereiro Roxo, qual que é a mensagem que eu quero deixar para vocês, assim, ó, em relação a essas duas doenças, em relação ao Fevereiro Roxo como um todo? Mantenha hábitos saudáveis, então são certos pontos que a gente precisa divulgar o máximo possível, falando e mostrando que esses benefícios do que a gente vai comentar são muito mais do que simples, eles são o que a ciência mostra que são efetivos mesmo para evitar com que a gente desenvolva essas doenças ou essas condições. Então, a importância deles é muito mais do que assim só frases soltas e simples. Na verdade, é o que a gente tem de melhor para a prevenção de doenças. E são simples. Manter hábitos saudáveis. O que são hábitos saudáveis? Manter uma boa alimentação. Então, alimentação evitando alimentos ultraprocessados, dando preferência a alimentos orgânicos, alimentos o que é feito na hora, o que é feito em casa, evitando gorduras, sempre lembrando que é muito importante a gente consumir carboidratos, consumir gorduras e consumir proteínas, mas sempre olhando para a qualidade do que a gente está consumindo, né? Não é restringir nenhum desses, mas de fato consumir alimentos que tenham uma procedência adequada, né? E sempre evitar ao máximo alimentos ultraprocessados que são cheios de conservantes, de
um monte de coisas que a gente não precisa para a nossa saúde. Praticar atividades físicas, isso eu frisei bastante, vou frisar de novo. Atividade física que a gente tem de mais robusto para prevenção de doenças, sejam elas metabólicas, sejam elas do sistema nervoso central, então é muito importante. Um sono adequado também é um segredo para uma vida saudável, uma boa noite de sono bem dormida, com horas adequadas, nem mais e nem menos do que o necessário. As horas de sono são individuais, cada pessoa sabe o quanto descansa, né, o quanto precisa para descansar, mas também não é adequado a gente estender essas horas de sono mais do que deve, né? E sempre exercitar a mente, aí a gente pode, tem várias coisas para isso, leitura, estudo, pode fazer, então, usar várias ferramentas para exercitar a mente. Importante, então, se manter sempre ativo, corpo e mente, e a gente vai lidando e tendo uma vida mais saudável. Isso tanto para prevenção, como depois a gente viu como tratamento para várias condições. Bom, pessoal, agora adiantando então uma questão que é trazida no março amarelo, é muito importante, é a terceira condição que a gente vai falar hoje, que é a endometriose. A endometriose afeta então em torno de 176 milhões de mulheres no mundo. No Brasil, os dados então apontam que 7 milhões de mulheres sejam portadoras de endometriose. E a estimativa é de que 1 a cada 10 mulheres sofra com os sintomas da doença e desconheça a sua existência. E isso é muito importante, de novo eu volto no ponto de que por que a gente faz conscientização sobre certas doenças para que esse número aumente de mulheres que tenham um diagnóstico para que busquem tratamento para melhorar a sua qualidade de vida. Esse é o nosso papel aqui. Então eu vou explicar para vocês rapidamente o que é a endometriose. O endométrio é um tecido, eu estou tentando apontar aqui com o laserzinho. O endométrio é um tecido que reveste essa camada do útero. Tá? Então é um tecido que ele fica no útero, nas paredes internas aqui. O que acontece? Na endometriose, esse tecido que deveria se limitar ao útero, ele pode se implantar nos ovários, nas tubas e até mesmo na cavidade abdominal. Ou seja, ele sai desse espaço delimitado do útero para fora deste espaço e lá ele vai agir como um tecido de endométrio. E o que ele faz mensalmente? Ele descama e sangra. Então, todo esse processo vai levar com que esse descamamento ou esse sangramento nessas regiões fora do útero vai se acumular e vai causar infecções recorrentes. Então, isso vai gerar um processo inflamatório muito importante. Então, essa é uma condição que vai ser caracterizada por cólicas menstruais fortes, como eu coloquei aqui essa imagenzinha do lado para ilustrar, mulheres então com muita cólica nessa região, vai ter menstruação irregular, vai ter muita dor na relação sexual, vai apresentar dificuldades para engravidar, vai apresentar, fora dessas condições que se acometem nessa região abdominal, também vai ter alterações intestinais e urinárias. Vai apresentar inchaço abdominal, porque vai gerar uma inflamação recorrente nessa região, e a mulher pode apresentar fadiga. A endometriose, 1 a cada 10 mulheres sofrem com endometriose no Brasil. E 57% das mulheres com endometriose têm dores crônicas. Isso significa que essas mulheres sofrem por conta dessa condição, com as dores ocasionadas por toda essa inflamação e condição que se estabelece. E mais de 30% dos casos levam à infertilidade. Aqui de novo, né, gente? Não há cura,
Mas há tratamentos, e por isso que a gente tem que conscientizar as pessoas sobre essa doença, para que quem perceba que tem, ou se alguém percebeu um amigo, um familiar que tem, possa direcionar essa pessoa para buscar a ajuda necessária. Que é para quê? Para buscar o tratamento que pode ajudar na condição e pode fazer a pessoa ter uma melhora enorme na qualidade de vida. O tratamento varia para cada caso, mas pode incluir analgésicos e anti-inflamatórios, também anticoncepcionais e até mesmo cirurgia. Não há cura, mas esses tratamentos eles podem melhorar bastante a condição. Por isso que o diagnóstico precoce é vital, evitando complicações extremamente graves. Então, quanto antes se diagnostica, antes a gente consegue tratar e evitar. Porque essa situação recorrente que acontece por conta desse tecido que se estabelece fora do útero pode levar a complicações muito graves, é muito sério. Então a gente precisa que mais cedo possível seja feito o diagnóstico. A endometriose vai se disseminando no interior do abdômen. Esse tecido ele vai se disseminando, podendo levar à infertilidade. Então, não todas as mulheres são inférteis, mas ele pode, agravando, levar à infertilidade e, inclusive, alterações anatômicas na estrutura do útero e de outros componentes ali da cavidade abdominal. Então, por esse motivo é tão importante a conscientização acerca dessa doença. Então, dito isso, vamos entrar em alguns mitos e verdades para a gente ver, para a gente conversar um pouco mais sobre e fixar isso que a gente conversou até então sobre a endometriose. A endometriose sempre causa infertilidade? Será? Não. Embora uma grande taxa de mulheres com endometriose seja infértil, nem sempre essa doença causa infertilidade. Então, existem diversos tratamentos para a doença que ajudam os pacientes a terem uma gravidez tranquila e de sucesso. Por isso que é muito importante o diagnóstico cedo dessa doença e, além disso, a busca profissional para que seja indicado o melhor tratamento naquele momento e que essa opção de engravidar seja discutida com a médica responsável para que logo o paciente consiga fazer o tratamento necessário para que se encaixe melhor na sua idealização de vida. Bom, gente, e assim, a endometriose não tem tratamento? Mito. Ela não tem cura, que nem eu comentei com vocês em outras situações, né? Nas outras condições que a gente conversou sobre. Mas tem tratamento. Os métodos contraceptivos, por exemplo, eles podem ser uma alternativa. A cirurgia, dependendo do caso, também. Já as pacientes que querem engravidar podem apostar em algumas técnicas de reprodução assistida. Como eu comentei, quanto mais cedo há o diagnóstico, mais cedo pode se conversar com um profissional para que se faça o melhor tratamento possível para o objetivo dessa paciente, certo? Então, essas condições todas, vocês veem que o que elas têm em comum, muito importante, é justamente a necessidade de um diagnóstico precoce para melhorar a condição de vida das pessoas. E é assim que elas possam seguir os seus planos da melhor forma possível dentro da existência dessa condição. Bom, gente, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria falar, então, retomar que o objetivo dessa conscientização é a gente conseguir espalhar e expandir essas informações sobre essas doenças. O objetivo de serem essas doenças trazidas nesses meses é justamente porque há tratamentos para melhorar a condição de vida dos pacientes, a qualidade de vida, mas que a gente precisa ter o diagnóstico adequado em tempo hábil para se fazer a melhor escolha de tratamento possível. E que o mais importante para esses pacientes é justamente que eles se empoderem das informações acerca das suas doenças e assim tomem escolhas que sejam mais adequadas para os objetivos de vida que eles têm. Aqui eu deixei alguns links para vocês, quem quiser entender um pouco
melhor de cada uma dessas doenças. Tem bastante conteúdo legal na internet. Então, principalmente, eu coloquei alguns links de sites que são confiáveis, de organizações que são centradas nas doenças que a gente conversou aqui hoje. Então, para sempre ter material de qualidade e se atualizar sobre novas informações que vão surgindo. Como eu falei para vocês, existe muita pesquisa científica séria, muita gente estudando todas essas condições, buscando melhores tratamentos, buscando curas, melhoramento dos diagnósticos que existem até então. Então, é muito importante que a gente fique atento nas atualizações sobre essas condições e sobre outras, porque cada ano surgem muitas coisas na literatura científica para melhorar a vida desses pacientes. Então, a gente tem que estar sempre atento nas atualizações e sempre de instituições sérias que que fazem esse serviço de divulgação séria sobre o que tem acontecido assim no mundo científico para as pessoas, tá? Então, esses sites eles são confiáveis, vocês podem acessar e verem mais informações e atualizações ano após ano do que vai saindo de novo nesse mundo científico. Então, agradeço vocês pela atenção, espero ter contribuído um pouco para a divulgação de informações em saúde, para que vocês possam levar várias coisas que vocês viram aqui, do que vocês não sabiam ainda, e espalhar essas informações para a população, porque esse é sempre o nosso papel como agentes de saúde. Então, muito obrigado pela atenção.